colegas, tudo bem? Hoje vamos dar mais uma conversadinha sobre filosofia com o ensino fundamental e o tema de hoje é o senso comum. Por que o senso comum? Porque um colega da área da filosofia me pergunta, mas professora Milka, como fica o senso comum? Porque os professores que vão trabalhar com os jovens, as crianças e os jovens, não terão necessariamente formação na área da filosofia. E é uma preocupação viável e interessante. Por quê? Porque o senso comum ele é importante para a nossa vida no dia a dia. Mas, numa sala de aula em que se quer usar a filosofia, é importante, é imprescindível que se reconheça aonde está o senso comum no aluno e aonde está o senso comum em mim, para, tendo consciência desse senso comum, eu possa decidir se o mantenho, se o nego ou se o qualifico, né? Se reflito sobre ele. Com isso eu estou dizendo que o senso comum ele pode estar numa aula na área da filosofia com ensino fundamental. O importante é que o professor tenha consciência do senso comum e saiba o que fazer com ele. Mas vamos definir o que é o senso comum. Não vou falar da atitude científica, vou falar do senso comum. Um exemplo tranquilo, fácil. A criança, o bebê, põe o dedo na tomada. Ele leva um choque. E a partir daquele choque físico, ele sentiu na pele, a partir daí, ele sabe que tomadas dão choque. Ele é capaz de empurrar o outro bebê para que ele não toque na tomada, a outra criança, bem pequenininha, empurra para que ela não leve um choque. Veja a importância desse primeiro conhecimento irrefletido, né? Pouco conhecido, porque ele não sabe nada de energia elétrica, mas é suficiente que ele saiba que dá choque e que seja comum a ele e às outras crianças, para que não se modifique. Então, esse senso comum funciona e é importante. Mas quando eu mostrar uma tomada desconectada e aproximar dele, é possível que ele leve um susto e tenha medo, o que comprova que o senso comum é importante, salva vidas, é tranquilo, é maravilhoso, é comunicável. Entretanto, ele não é suficiente, porque ele tem problemas sérios. Por quê? Porque o senso comum não é refletido, não é entendido, mas é ágil, mas é rápido, sustenta as relações humanas, né? E são, inclusive, o fundamento para as ciências, porque primeiro se tem o senso comum, depois as ciências elaboram a filosofia do mesmo jeito. Então percebo que o senso comum não é algo que deva ser evitado a todo o custo. A depender da situação, o senso comum é importante e a partir dele se faz reflexões. O que não se pode deixar de levar em consideração são as reflexões sobre o senso comum. Percebam que no dia a dia, né, um cientista renomado, um físico, um astrofísico, né, ele no dia a dia ele se utiliza do senso comum, né, nas demais áreas da vida dele, sem grandes reflexões. Para as pessoas comuns do dia a dia, elas confundem muito a filosofia com o senso comum e não confundem a ciência com o senso comum. Quando se fala em ciência, qualquer pessoa sabe que não é as coisas do dia a dia, é uma outra coisa. Fala em filosofia, se confunde. Por exemplo, alguém pode dizer, a minha filosofia de vida é pá, e fala. Não é uma filosofia, porque se é minha, se é individual, se é subjetiva, se não é universalizável, se não é sujeita à reflexão, logo não é uma filosofia, é um pensar sobre a vida, né? Também ouvi, quando eu falo em filosofia com o ensino fundamental,
algumas coisas do tipo, as crianças precisam porque elas não têm valores. E aqui me parece alguma confusão do tipo, filosofia ensina o que é bom, o que é correto, né? Mas não se dá conta que é preciso a reflexão sobre o que é bom e sobre o que é o correto. Percebam que, portanto, um senso comum, uma opinião rasa, e aqui não é uma crítica ofensiva, mas como uma opinião simples, simplória, útil até, mas perigosa para a filosofia, está circulando assim nos ares quando nós falamos em filosofia. Então, trabalhar a filosofia ou trabalhar os conteúdos pelo viés da filosofia significa a capacidade do professor compreender o que é de senso comum, o que é raso, o que está irrefletido e, após identificar, estar consciente desse senso comum, saber o que fazer com ele. Não negá-lo, mas saber o que fazer com ele. Esse senso comum pode estar no próprio professor, e geralmente está, e pode estar no aluno, né? Mas isso não é um horror. É preciso ter consciência, estar sempre alerta, pronto para identificar o senso comum, porque o professor não pode deixar passar o senso comum sem refletir sobre ele. Em que sentido? Há determinados momentos em que o professor, consciente do senso comum, pode sim, tranquilamente, deixar passar para num futuro refletir sobre ele. Para esta aula não é o momento. O que não pode acontecer é deixar passar sem ter consciência. Percebam que, portanto, aqui o peso é para a consciência. O professor tem que saber que aqui está o senso comum. Vamos dar um outro exemplo que pode acontecer com bastante facilidade. O professor está falando lá nos anos finais em história, sobre os estados totalitários, ou sobre as grandes guerras mundiais, enfim. E ele deixa passar por inconsciência, por exemplo, a ideia de que toda a política é má, porque leva à corrupção, porque leva à guerra. Ou ele deixa nele essa percepção, a ponto de expressá-la, ou ele deixa no aluno essa ideia de que toda a política é má, e ele deixa passar por desconhecimento da superficialidade dessa ideia. Todo político é ladrão, toda política é ruim, todo mal corrompe, todo poder corrompe, todo poder é um mal. Percebe sensos comuns, olha, sensos comuns que o professor atento vai identificar, né? Eu estou falando de um senso comum. Percebam que quando o professor identifica o senso comum, né, ele pode imediatamente puxar para o assunto, ele pode deixar por enquanto, né, porque tem o assunto futuro que será interessante, pode entender que um colega é mais adequado para falar sobre o tema do que ele. O que não pode acontecer é deixar passar o senso comum. Ainda mais se esse senso comum se aproximar ou ser um preconceito no sentido negativo. Percebam que o senso comum, portanto, ele é importante, ele é necessário, mas não pode passar despercebido, né? Desarrazoado. É preciso ter razões para manter o que foi dito, é preciso se sensibilizar com o que foi dito para compreender se é momento de refletir sobre isso e saber que a maioria do que se fala é algo que não foi refletido, porque assim tem que ser, porque viver é muito complexo. A cada segundo eu refletir em tudo que eu digo é muito complexo, mas quando eu sou professor, estou filosofando os saberes,
filosofando a sala de aula, é minha obrigação técnica, é minha obrigação profissional, é uma questão de dignidade da pessoa humana, eu não deixar passar desapercebido o senso comum. Se eu assumo a responsabilidade de deixar o senso comum, um dito do senso comum, deixar como está, é preciso que eu me sinta responsável. E entender como profissional que sou, que não tem problema, esse senso comum pode existir, coexistir, porque é um facilitador. Ainda não é momento, né? Mas pelo menos que eu sinta em mim a existência de muitas ideias, de muitas expressões que carregam, né, um peso histórico, que carregam uma inexatidão que pode fazer mal para alguém, né? Ou pode estar necessitando de explicações. É preciso que eu perceba. E então, percebendo que eu possa decidir o que fazer com isso. O que não pode acontecer é eu ser dominado pelo senso comum e deixar as crianças submissas ao senso comum. Cuidado! A filosofia não é senso comum. Cuidado! Não é moralizante. A filosofia não é quem vai dar as condições para o professor dizer o certo e o errado imediatamente. O que se pode é refletir sobre o que se entende por certo e por errado, certo? Pelo bem e pelo mal. Mas ao professor não cabe, do ponto de vista da filosofia, ou de um ideal filosófico colocado em sala de aula com o ensino fundamental, ele não pode sair determinando coisas baseadas no senso comum e sem reflexão. Certo? Fica a dica e muito cuidado. Abraço.